Ai, como dói, por mais que a gente esteja sempre pronto, preparado, sabe que aquilo que é o que tem que ser feito, não adianta, eu preciso me separar, é a única solução para o meu relacionamento, mas e por que dói tanto, Ricardo? Por que dói tanto? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos falar o que fazer com a dor, e vamos falar também uma outra questão muito importante desse aspecto da separação. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Se você já passou por uma separação, se você está passando, se você pretende passar por uma separação, embora não seja algo desejável para ninguém, mas estamos aqui exatamente para falar sobre esse tema. Por que dói a separação? Vamos lá? Vamos começar fazendo nossos timas aqui. Por que dói a separação? A separação ela dói porque em um primeiro momento a gente fazíamos parte de uma grande mônada. E dessa grande mônada, nós éramos um fractal da grande consciência, que muitos chamam de Deus, nesse fractal a gente saiu daquilo que a gente fazia parte do todo. Sabe, tipo a gota d'água? A gota d'água no oceano, ela é uma gota d'água, né? Mas ela saiu dali do oceano. No que ela saiu do oceano, ela sente uma dor de separação. Parece que ela não faz mais parte daquele oceano, porque ela de repente ela evaporou, ela foi sugada por uma bomba, seja lá o que for, e aí simplesmente ela saiu dali do oceano. Então esse é o primeiro ponto da nossa dor. Por que a gente sente a dor? Porque a gente começa a se sentir separado. Segundo ponto da dor, ele está vinculado a esse aspecto de depois quando a gente está no útero, né? Tem um diálogozinho de duas crianças, gêmeos intrauterinos lá, e estavam lá naquele diálogo dentro do útero. Tá, e agora? Parece que está na hora de nascer. E um dizia pro outro, será? Não, mas aqui tá tão bom, nós vamos sair daqui. Como que é lá fora? Não sei o que vai ser lá fora. Lá fora pode ser que seja perigoso, pode ser que não seja tão quentinho, tão confortável, tão acolhedor, tão protegido. Eu não sei se eu quero ir para fora. E o outro diz, não, vamos lá. E aí um pega e se atira para fora. E o outro fica esperando, me diz alguma coisa. Isso faz vocês lembrarem de algo? É mais ou menos assim, né? Quando a gente dá aquele grande adeus final, que a gente acha que, meu Deus do céu, agora ninguém voltou para contar. Pois é, ninguém voltou para contar porque está lá nessa mesma situação do parto. E aí então, ali surge uma segunda possibilidade de dor da separação. Porque ali a gente sai daquele conforto todo, a gente já ganha uma palmada na bunda lá para ver se chora, vem aquela luz toda, aquela claridade, tu tem que respirar e tu começa a ter que fazer as coisas, tu não recebe mais a comida direto no umbigo, tu não recebe mais o calor, não tem mais a musiquinha, não tem mais o cesto, o colo protegido lá, agora tu tem que encarar a vida. A vida faz parte, é exatamente assim que acontece. Bom, além disso daí, a gente começa depois nessa dor da separação, a gente começa a ter outras pequenas situações ao longo da vida. Então a gente começa depois a ter os amiguinhos, e aí às vezes os amiguinhos vão embora e a gente não sabe para onde foram parar, o que aconteceu com eles. Às vezes tem aquele pai ou aquela mãe que simplesmente sai de casa e aí tu não sabe o que é. Às vezes tem colégio, turmas, cidades, todas as situações vão gerando pequenas dores. Mas tem um outro ponto muito importante também por trás de tudo isso daí, que é a chamada ferida emocional. A ferida emocional da separação é algo que está dentro das 8 feridas emocionais para a gente trabalhar. Lembra? Eu trago sempre na intencionalização de que nós temos 3 grandes objetivos. Curar as nossas feridas, integrar os opostos, luz e sombra, e experienciar, viver as experiências. E quando a gente começa a viver as experiências, a gente passa a perceber que tudo é um grande barato, tudo é uma grande jornada, grandes experiências, grandes situações. Bom, nessa ferida emocional tem outras: traição, separação, negação, abandono, injustiça, humilhação e rejeição. Nessas 8 feridas emocionais, todas elas são passíveis de ser trabalhadas. Quando a gente começa a trabalhar... Bom dia, Vadneia! Bem-vinda! Quando a gente começa a trabalhar essas questões... Bom dia, Paula! Bom dia, Kelly! A gente começa a perceber que isso daí não era o fim. Aquela dor da separação era simplesmente algo que eu estava buscando realmente viver, experienciar, mas que eu não tinha me dado conta. Eu não tinha me dado conta de que ela era só uma experiência. E como ela é só uma experiência,
Às vezes a gente fica sapateando no barro, a gente fica duvidando, a gente fica questionando, a gente fica fazendo barro, literalmente, fazendo barro. Demora. Tem um videozinho que eu gosto muito de uma criança passeando com um cachorro. E ela tá lá levando aquele cachorro para passear e daqui a pouco a criança simplesmente vai e para em uma poça. E naquela poça ela fica sapateando na poça ali. Fica pisando na poça, se lambuzando toda, enchendo de barro. E o cachorro tá lá esperando ela. O cachorro é gigante, a criança é um pico-ruxo ali, 2 aninhos, 3 aninhos. E aí o cachorro grandão fica só olhando, parado, esperando por ela e tudo mais. O que quer dizer isso na nossa vida, gente? Algumas vezes a gente realmente tem esse tipo de situação. A gente vai lá e tem uma grande oportunidade para poder seguir em frente, mas a gente quer parar e quer ficar sapateando no barro. E a dor da separação, ela não é uma dor que ela é terrível porque ela é terrível porque tu não parou para sentir a dor. Tu para ficar te lamentando, tu vai na separação e tu faz queixa para Deus e todo mundo, não, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Eu já passei por isso também. Já fiz todas essas queixas. Não tinha a menor noção de que aquela pessoa estava sendo perfeita para eu viver as minhas experiências e vice-versa. E aí nisso eu não pude perceber. Mas lá eu estava preso na vítima. É algo normal. Enquanto a gente não começa a se conhecer, a gente realmente fica preso nesses papéis, nessa forma, nessa situação. E aí dói. Dói porque tu não quer te render a perceber que aquilo é o propósito. Tomar consciência daquela experiência é o propósito. Não ficar se lamentando, ficar falando, buscando atenção. Porque como tu tá sentindo aquele vazio, e a dor da separação tá atrelada a esse vazio, e aqui é o outro aspecto importante da gente estar atento. Por que dói também a separação? Porque nós somos formados, nossa personalidade é formada de comportamentos, que é formada de hábitos, que é formada de atitudes. Então quando a gente está acostumado a ter aquele hábito, aquele convívio, aquela situação toda, e algumas vezes, como eu trouxe, tu está acostumado, é ruim, mas é bom. Então dói porque tu vai para o vazio, que tu vai para um silêncio, tu vai para um espaço de ti contigo mesmo. E esse espaço de ti contigo mesmo, quem não está aberto, não está apto, não está pronto para de repente trabalhar o autoconhecimento, patina e dói. E tá tudo bem. A gente precisa só entender de que essas situações são apenas etapas para o nosso processo de evolução. Elas não definem quem nós somos, não definem o que a gente está vivendo, muito menos a outra pessoa ou a mim mesmo. Simplesmente são situações de que eu estou passando. Eu preciso tomar consciência daquilo. Quando eu paro para tomar consciência, eu consigo efetivamente crescer. Faz sentido isso para vocês, gente? Me digam aí, quem está passando por dor da separação? Quem já passou? Quem sofre demais com a dor da separação? Bom dia, Nilzinha, Fátima, Eliana, Raquel, Rose, Edélfia, Josi, Alessandra, aqui Levina Valdineia, Patrícia, Sérgio, salve Sérgio, Isha, Fabrício, Pati, Tamara, Paula, Marcelino, sejam todos muito bem-vindos. Bora continuar então aqui, entrando mais gente. Então, gente, e como lidar com essa dor, Ricardo? Segundo a intencionalização, um dos aspectos de que a gente pode fazer para lidar com essa dor é a gente simplesmente tomar consciência. Tá, e como é que eu tomo consciência? Tem 2 exercícios. O primeiro é o RME, de ressignificação de memória episódica, onde tu vai lá e tu vai aprender a sentir, a tomar consciência. O segundo é o RMR, a ressignificação de memória episódica reduzida. Por que eu preciso sentir? Porque o nosso corpo ele é cheio de senso-percepções, o nosso corpo, nossas células têm memória, e quando eu não tomo consciência dessas situações, elas vão se acumulando, elas somatizam mais e mais no meu corpo, eu crio doenças, vem aqui o meu problema no meu coração, eu posso ficar com mágoas e tudo mais, guardar um câncer no meu fígado, encher de pedras as vesículas, a vesícula, e assim sucessivamente. Começar a criar um diabetes por não encontrar o doce na vida. Então, essas dores são exatamente o sinalizador no meu corpo daquilo que eu não trabalhei na minha mente.
Já está cientificamente comprovado que 100% das doenças são de fruto emocional. Nós temos lá o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico e o corpo físico. Aquilo que o corpo emocional, o corpo mental e o corpo emocional continua adoecendo, ele vai e somatiza no nosso corpo físico. Oi, Laura, tudo bem? Então, nessa dor da separação, quanto mais eu nego a situação da separação, quanto mais eu postergo, quanto mais eu evito, mais eu sofro. Por que eu estou sofrendo? Porque eu estou negando a experiência. Sabe, é que nem no colégio a gente tinha lá aquele professor ou pegar o exemplo da Laura, que é escritora. Todo escritor às vezes tem aquele momento, estou sem inspiração, não sei o que eu vou fazer. E aí quando ele resiste a esse aspecto, ele realmente vai perdendo a oportunidade. Mas a Laura mesmo, quando ela escreveu o livro dela, ela simplesmente pegava no trajeto dela, que ela pegava o trem, ia do trabalho para casa, de casa para o metrô, para o trabalho. Ali daqui a pouco começava a vir algumas coisas e foi anotando no celular. Quando ela viu, tinha um livro pronto. Então, é ter a ação. E às vezes a gente não vai ter algum capítulo que não vai fazer muito sentido, mas tu vai escrevendo, porque às vezes aquela intuição do que tu tá recebendo, ela não quer dizer que seja exclusivamente daquele capítulo, mas é um capítulo, depois tu vai e organiza. Bota em ordem a casa e todas as situações. Então a gente precisa simplesmente perceber que o corpo ele precisa agir. Tu tem que agir. Por isso que o método é intencionalização. Eu tenho a intenção e eu tenho que ter a ação. Se eu não tenho ação, aquilo vai somatizando. E isso vocês já devem ter percebido, né? A vozinha que fica dentro da cabeça da gente. Pega e diz pra ti ali, eu sou muito inteligente. Diz pra ti, sem falar, eu sou muito inteligente. Tu não ouviu dentro da tua cabeça, eu sou muito inteligente? Tu não falou pra ti, eu sou muito inteligente? Agora me explica, quem falou? Quem ouviu? Agora, a partir do momento que tu verbalizou, eu sou muito inteligente, pode ter uma parte tua também que diz, é verdade, pode ter outra parte tua que vai dizer, nada a ver, tu não é nada disso. Aqui tu começou a enxergar as vozes das crenças. São essas mesmas vozes que estão atreladas à dor. Mas quando eu verbalizo, quando eu tomo consciência dessa voz, eu tiro a força dela. Porque ela gosta de ficar nos bastidores ali, escondidinha, não gosta de aparecer demais. E quando ela começa a aparecer, ela se cala. É o mesmo que eu falei outro dia sobre a insônia. Tu pega lá na insônia e começa a escrever de noite. Escreve, escreve, escreve. Todo aquele pensamento que está te atormentando. Depois que tu escreveu bastante, tu vai ver, nossa, o que é verdade nisso daqui? Que depende de mim agora? Não tem nada que depende de mim agora. Então, com licença. Com licença, pensamento. Tu tá só, como dizia lá em Florianópolis, me estrovando. Vai incomodar outro aí, ó. Tipo, não perturba. Não ocupa um triplex na minha cabeça simplesmente para me deixar sem sono. Além de tu trabalhar o RME, tu pode também trabalhar o AMO, a autossugestão mental original, que esse é outro grande ponto importante. Quando a gente sente essa dor da separação, na verdade é porque eu também não estou me amando. Sabe que um dos grandes objetivos da relação a dois é essa troca. Essa grande troca maravilhosa, um jogo de frescobol onde tu vai dar a bolada, recebe, sempre um querendo apoiar o outro para que possa crescer, para que possa evoluir, para que possa transcender. Nesse aspecto, o relacionamento a dois é um melhor espaço para o autoconhecimento. Porque todo o externo é um eco do teu interno. Então, se o teu externo não tá bom, tu precisa trabalhar o teu interno. À medida que tu trabalha o teu interno, tu organizou o teu interno e aquele externo, de repente, não faz mais sentido, aí são outros 500. Como diz lá nas cartas de Cristo, Cristo fala de que o melhor espaço para o nosso crescimento é esse, o convívio a dois. Mas cada um tem uma jornada. E nessa jornada, algumas vezes existe um propósito que alguém tem a seguir e a outra parte está vindo para um outro propósito. E está tudo bem. Como são partes de um grande todo, simplesmente vão agradecer a jornada enquanto estiveram juntos e aí vão se liberar cada um ao outro para que possam seguir os seus caminhos. Mas a dor desse primeiro passo é porque é tão importante também quanto o homem estar junto com os homens, a mulher estar junto com as mulheres de vez em quando, porque a gente cria essa grande simbiose. E algumas vezes a gente não sabe mais o que é o nosso espaço, o que é o espaço da companheira ou do companheiro. Então por isso que vem também essa dor, porque está tirando um pedaço. Eu me lembro que nas constelações, quando estava fazendo a formação, um dos exercícios que a gente tinha era exatamente esse da devolução de algo.
Porque algumas vezes no relacionamento a dois, tu tá tão... E nós fomos ensinados errados. Fomos ensinados a ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer, ter que ajudar, ter que apoiar, é sempre junto com o outro, não, juntos, juntos, até que a morte os separe, até que a morte os separe, e aí vai algumas vezes, tolera situações, aquele casamento já não tem mais sustentabilidade, brigam e começam a ficar apontando os defeitos do outro, os problemas do outro, não olham mais para si, para ver que aquele problema é um espelho, é um reflexo. E nessa situação, a dor também acontece, porque por pior que seja, eu estou deixando de ver aquele espelho que eu me habituei. Me acostumei a ficar olhando para aquela parte lá. É ruim, mas é bom. Sabe, é o meu malvado favorito, né, o filminho? Então é como se aquele companheiro, aquela companheira fosse o seu malvado favorito. Se tu não tem bem trabalhado uma questão de autoconhecimento, tu vai sair, mas ainda assim, por incrível que pareça, gente, tu vai sentir falta. Tu vai chorar e tu vai dizer, mas por que eu fiz isso? O que tinha? Será que eu fiz certo mesmo? Será que eu não fiz errado? Será que era esse mesmo caminho? Será que não tinha que fazer de uma outra maneira? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Mas para que venha um novo, tu precisa abrir o espaço e tu precisa te liberar também. Tu precisa sair daquela frequência, daquela vibração, daquilo que tu estavas emanando. Mas no começo dói. Dói porque tu tá inteiramente acostumado, acostumada. Tu tá vivendo daquela maneira. E ao viver daquela maneira toda, tu não sabe fazer diferente. Por isso que na intencionalização, por exemplo, a gente trabalha a ressignificação da memória episódica e depois eu trabalho o AMO, a autossugestão mental original, para que eu possa voltar a ancorar essa energia, porque algumas vezes a gente nem sabe mais. Nem sabe mais o que é viver no amor incondicional, nem sabe mais o que é viver com confiança, autodomínio, autorresponsabilidade, autorrealização, altruísmo, fazer uma entrega para os outros. A gente está sempre naquela espera, naquele compasso da outra pessoa. E nisso, quando a gente, de novo, vem a separação, ela traz essa dor. Quem já passou por isso? Quem está passando por isso? Traz aí, por favor. Boa tarde, Mari, Neuza, Lucy, bom dia, aliás. Francisca, Sônia, Ana, Lenir, Sérgio, Érica, Márcia. Márcia deu várias curtidas aqui, obrigado, Márcia. Tati. Bom, e o que fazer disso daí, gente? Vamos lá. Se a dor da separação faz parte de uma das feridas emocionais, se eu lá na minha infância era para ter tomado consciência, não consegui tomar consciência, se eu tô passando agora de novo por essa situação, significa de que eu preciso realmente tomar consciência. Eu com a minha filha, olha aí, Valdineia, vamos lá. Então, nesse aspecto com a tua filha, na verdade essa dor da separação dos pais com o filho, tem um aspecto muito interessante disso, principalmente para as mães, né? As mães que tiveram aqueles 9 meses gestando e tudo mais, e depois elas chegam e dizem, ai meu Deus do céu, e agora? O filho é meu, acha que o filho é seu pro resto da vida. Mas na verdade essas crianças, vocês foram escolhidos por elas, assim como os pais, para trazerem elas ao mundo, para que dentro desse sistema, com essa mãe, com esse pai, essa criança tenha as feridas emocionais perfeitas para que ela possa transcender. Mas, imagina o seguinte, né, Valdiné? Imagina que a tua mãe não conseguisse de repente se separar de ti, que a tua mãe não conseguisse largar o osso. E eu sei que tu já não é mais tão novinha assim, mas imagina que a tua mãe tá sempre te questionando, mas minha filha, mas o que tu tá fazendo? Mas por que tu tá fazendo isso? Onde é que tu tá fazendo e tudo mais? Tu ia gostar? Tu não ia gostar, né? Tu ia querer, mãe, mãe, chega, me deixa flor de ameixa, me deixa viver, me deixa em frente. Eu sei, eu tive o lar, mas agora é a minha vez. E outro ponto muito importante é que quando a gente também não quer liberar os filhos para o mundo, na verdade eu estou colocando em prática aquele velho provérbio oriental. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Então quando eu não consigo soltar aquele filho, aquela filha, eu estou evitando de que eles cresçam, de que eles se desenvolvam, porque a finitude existe. Um dia eu não vou mais estar ali presente naquele corpo, e como essa pessoa vai se virar?
Então o grande barato é a gente perceber que a gente tem que viver o agora. E outro ponto muito importante, né? Algumas vezes, quando eu não encontro um valor em mim, eu preciso então encontrar esse valor nos filhos. Porque é fácil, quando o filho é pequeno, a gente fazer todas aquelas vontades, atender aos filhos, amarrar o cadarço, botar a roupinha, dar banho neles. É muito mais divertido e prazeroso eu ficar resolvendo as coisas dos meus filhos do que eu ter que encarar as minhas realidades, do que eu ter que encarar as minhas coisas. Então eu quero ficar me distraindo com os meus filhos. É muito mais simples. Afinal de contas, tu tem 20, 30 anos na frente deles lá. Então aquilo que para eles agora está sendo um problema, para ti tu já tirou de letra. Tu já passou, já curou e aí tu quer resolver as situações deles. Mas quanto mais a gente quer resolver as situações para os nossos filhos, mais fracos nós os deixamos. E aí não adianta. E aí só piora. Então tu precisa perceber que sim, obrigado. E aí vem de novo o que eu estava dizendo, o poder do agora. Quando a gente volta a perceber o agora, eu vejo quão importante é eu estar vivendo aquela experiência agora, com aqueles meus filhos. Agora. Foi lá, teve um almoço, eu tinha com os dois, agora eu tô com um só. Tem o almoço de quarta-feira. Quarta-feira é um dia especial para mim, 10 horas eu já tô lá organizando as coisas para fazer o almoço, para receber minha filha. Pronto, recebi minha filha, tô lá, agora libera. Vai para a vida, vai fazer tuas coisas. É tua responsabilidade, é tua missão, não é minha. Vamos ver aqui antes, já vou ler, Valdinéia. Eu estou apaixonada por um homem cujos sinais não são claros. Ele parece querer e depois não sei. Vamos lá, Aninha. Nesse parece querer e depois não sei. Faz um exercício bem simples agora, Aninha. Imagina ele na tua frente, tá? Imagina esse homem na tua frente. Imaginou? Sente agora o que tu está sentindo ao ver esse homem. Observa o teu corpo. Quais são as percepções? Quais são as emoções? Percebeu? Tá bem evidente no teu corpo? Tá. Agora fecha os olhos. Imagina que tu tá te virando de costas. Virou de costas para ele. Imagina que na tua frente agora tá o teu pai e a tua mãe. Qual dos dois te fazia sentir a mesma coisa que esse homem tá fazendo? O teu pai ou a tua mãe? Deixa eu só descer lá nos comentários, ver se ela vai me dizer. Teu pai ou tua mãe? Me diz aí, por favor. Algum desses dois te trazia essa mesma percepção. Nenhum dos dois? Difícil, Aninha. Difícil. Tu não está conseguindo identificar, então. Enxerga igual ao do lado. Enxerga do lado essa mesma situação, que vem de algum dos dois. Vem dos teus avós, então, vem de alguma pessoa que foi marcante para ti na tua infância. Porque traz essa ferida, a ferida emocional da insegurança ali. Meu avô, perfeito, se tu foi criada pelo avô, então tá, teu avô. Então, isso, tá, muito amor. Só que aí não é uma questão de muito amor, é uma questão de protecionismo, né? Aquele amor acalentador de proteção, de colinho, te deixar envolvida. Então enxerga essa situação do lado, diz, ok, agora eu tô vendo que esse é um aspecto que eu estava buscando. Talvez lá na minha infância eu tivesse amado demais aquele meu avô e tivesse desejado de repente alguém para cuidar de mim. Então, na verdade, não é que tu estejas apaixonada por esse homem. Tu tá buscando aí, tu tá na tua criança buscando um cuidador, buscando um avô, alguma pessoa que seja aquele porto seguro e que te traga toda aquela cumplicidade. Simplesmente olha para isso daí e diz, obrigado, querido avô, obrigado. Obrigado por ter me dado todo esse carinho, todo esse amor, para que eu pudesse perceber de que isso é bom. Mas não é exatamente assim que eu quero para um companheiro. Então eu deixo contigo a tua parte e fico com a minha parte. Agora volta e olha para esse homem e diz para ele, agora sim eu entendi um aspecto que tu estava trazendo. Mas esse é um aspecto. E quando a gente busca a relação a dois, Aninha, a gente busca uma pessoa que esteja em igualdade. Então volta a te colocar buscando a frequência. Qual é a frequência da igualdade? Eu quero um homem que esteja em igualdade comigo. Ele não precisa ser melhor nem pior. Ele não precisa me proteger nem eu a ele. Ele não precisa me salvar nem eu a ele. Mas eu quero uma parceria, eu quero um respeito, eu quero uma reciprocidade. Aí sim, tu vai estar buscando a pessoa certa. Só que para isso tu primeiro precisa vibrar em ti.
Começa a vibrar em ti essa parceria, esse respeito, essa reciprocidade, para que tu possa ir em frente. Criando uma imagem dele que nem sei se é real. Exatamente, exatamente. Porque na verdade tu estava na busca, talvez nesse momento, estava na busca desse... aquele afeto acolhedor do avô que conversava, que tinha toda a paciência, que tinha toda a amorosidade e tudo mais. E aí então, putz, eu achava que isso era amor. Não, isso é uma expressão de amor, mas não o amor de um companheiro, isso é um amor fraternal. Como vibrar nisso em mim? Começa te sentindo. Corpo, como é que eu me senti aqui amada? Como é? Eu te amo. Te olha no espelho e diz, eu te amo, eu te amo. Começa a te respeitar, diz, eu te respeito, eu te respeito. Tu precisa fazer pelo menos 68 segundos. No que tu te sentir te amando, te respeitando por 68 segundos, cada um de cada vez. Te olha no espelho, te aceitando, te enxergando como uma pessoa próspera, abundante, como uma pessoa saudável, como uma pessoa equilibrada. Por mais que a gente seja às vezes desequilibrado, mas tu te colocando a vibrar nisso daí, tu emana essa frequência, como um rádio. Cadê meu rádio aqui? Tá aqui do outro lado meu rádio. Como um rádio, gente, olha lá. Tá? Então, aquilo, o externo, é um retorno da frequência, da vibração, daquilo que a gente está vibrando dentro. Então, tu precisa te sintonizar com isso. Lá no módulo autocompreensão eu ensino essas questões que tu pode trabalhar ou pode marcar sessões. Mas pelo menos agora tu já tem uma pista de que não é que ele não estivesse te amando. Assim como o teu avô, ele simplesmente está sendo quem ele é. E ele não está lá na busca, talvez, da relação. Talvez ele tenha esse olhar de ternura para contigo. E aí tu nunca vai ter o olhar de uma pessoa que te ama. Né? Tu vai ter um olhar de ternura, de respeito, de carinho, de cuidado, mas não aquilo que talvez o teu ser como mulher desejasse. De nada, Aninha. Vamos lá, Valdinéia. Deixa eu ver o teu comentário aqui que tu tinha trazido. E tinha entrado da Aninha antes. Eu já vi que é tu, Valdinéia, como Levina. Já entendi. Querida. Vamos lá aqui. A mãe não deixa eu ir. Tá, tua mãe não te deixa ir. Ok, aí tu quer perpetuar isso com a tua filha? É isso mesmo? Tu acha que é bom a tua mãe não te deixar ir, mas tu não quer te separar da tua filha? Percebe aquilo que eu trago da intencionalização? A dor que eu causo é a dor que eu já sofri. Então quando eu começo a entender isso, eu digo, putz, agora eu tô entendendo, Ricardo. Eu precisei sentir a dor da minha filha querer ser livre para eu entender a dor do que eu queria ser livre e que a minha mãe não me liberava também. E a tua mãe provavelmente também é uma pessoa que não se ama, não se aceita, não se observa completamente e aí busca nesse aspecto dos filhos, porque algumas vezes os pais, eles cristalizam a ideia daqueles filhos como pequenininhos, deixam de enxergar como seres humanos e que se tornaram adultos como iguais. Depois de uma determinada idade, uns 20 e poucos anos e tudo mais, a gente se torna praticamente full, paralelo. Nós falamos sobre trabalho, falamos sobre relacionamento, falamos sobre sexo, falamos sobre dinheiro, falamos sobre várias coisas em igual. Existem algumas experiências que estão alguns passos na frente, outros atrás. Às vezes a gente aprende com os filhos, às vezes a gente ensina para os filhos. Mas ninguém é mais melhor do que ninguém e ninguém mais tem aquele patamar, digamos assim, de eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Eu ainda aprendo com a minha mãe e ensino muito para ela também. Então, dentro dessa linha, tu tivesse a oportunidade aí de perceber, tá, agora eu tô entendendo como dói. Saí de casa 2 vezes e voltei, mesmo sem querer voltar. Fiquei de voltar. Pois é. Através de eu perdoar a minha mãe, ela tá me amando, mas ela era mãe narcisista. Perfeito. E aí nesse aspecto, tu tá percebendo que algumas vezes essa dor da tua separação também te coloca em traços de narcisismo. Traços. Porque afinal de contas, como eu disse antes, a dor que eu causo é a dor que eu já sofri. Então tu aprendeu que isso era uma expressão de amor. Um dia que for possível, tiver como assistir, tem no Netflix lá, não sei se tem em outro lugar, o filme I, Tonya. I em inglês, Eu, Tonya. Eu, Tonya. Ou também tem um outro filme mais antigo, do Forrest Gump. Forrest Gump também é outro. Forrest, F-O-R-R-E-S-T. Forrest Gump, G-U-M-P. Forrest Gump. Onde ele fala da Jane. Então a Jane teve lá um pai que abusava dela, que batia nela e tudo mais. Ela foi pra vida. Como eram os relacionamentos da Jane? Virava e mexia, ela encontrava um homem que ia lá e abusava dela, que batia nela e tudo mais. Porque inconscientemente a gente cristaliza essas situações de dor. A mente é incrível, gente. Assim como o universo.
ela não sabe classificar o bom, o ruim, o certo e o errado. Ela simplesmente, se eu estou vivendo aquilo, e para mim aquilo foi uma expressão de amor, porque foi passado pelas pessoas que diziam que me amavam, então eu caracterizo aquilo como amor. Se tu apanhou, ou se a tua mãe fazia essa manipulação toda, e isso a gente começa a enxergar como sendo expressão de amor, eu acabo causando isso. Fazendo aquelas chantagens emocionais, nossa, mas como que tu vai fazer isso? Como que tu vai viajar? Como que tu vai me deixar? Como que tu vai me abandonar? Aí adoece para ver se traz aqueles filhos de volta para casa para ficarem cuidando deles. E aí tu acaba repetindo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer diferente. O objetivo é viver a nossa experiência. Meu avô, muito amor, sim. Ok. Bom dia, bom dia. De nada, Aninha. Oi, Flá. Vamos ver o que mais aqui. Sim. A mãe está aprendendo com o YouTube e comigo através do que estou praticando. Exatamente. E aí nisso, Valdineia, tem um ponto muito importante. Quanto mais a gente trabalha o auto-amor, olha que barato, quanto mais tu trabalha o auto-amor, mais tu consegue liberar a tua mãe, mais tu consegue liberar a tua filha também. Porque tu passa a perceber que as dores da tua mãe são dela. E tu não precisa curar ela, tu nem precisa te colocar a serviço dela para que ela mude. Mas tu pode trabalhar, por exemplo, dentro desse aspecto do narcisismo, uma das feridas emocionais que o narcisismo traz, além do julgamento, né, e que esse a gente já está trabalhando, tem a questão da humilhação. Então o narcisista, ele adora humilhar, porque ele adora chegar e te colocar numa situação, diz, não, é amor ou ódio, para que tu fique completamente dependente. Então, quando a gente trabalha a ferida da humilhação, eu também aprendo a perceber que quando aquela mãe ou quando aquela pessoa narcisista está agindo, te manipulando lá para que tu cumpra com os interesses dela, tu vai estar com isso curado dentro de ti, tu não vai, ou não vai te abalar, ou isso nem vai mais acontecer. Esse é o grande barato. Quanto mais a gente trabalha essa questão, menos ela nos impacta, menos ela nos causa alguma coisa. É por isso que eu digo que o benefício da intencionalização, a prática dela, não é um benefício... Obrigado, Malu! Não é um benefício exclusivo para mim, mas é um benefício para mim, para o meu sistema familiar e para o inconsciente coletivo. Dessa maneira a gente vai dissolvendo, vai diluindo toda essa questão e vai amenizando cada vez mais. Vamos ver o que mais surgiu aqui. Bom dia, Cris! Me arrependendo mais, eu tô também, fui capeta de ruim. Aí vem de novo, né, aquela questão do julgamento. Se a gente, antes de nascer, nós somos o roteirista do filme que nós vamos interpretar, e depois o espectador vendo, não é que eu fui bom ou ruim, certo ou errado, simplesmente era o nível de... Utiliza essa frase sempre, Valdiné. Era o nível de consciência que tu tinhas, esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência que todos os envolvidos buscaram vivenciar. De que outra maneira tu tinha para que aquelas outras pessoas se sentissem da maneira que se sentiram, se não causando? De que outra maneira tu tinha como testar a tua ânsia pela liberdade, se não fazendo algo que dentro da ótica deles era ser o capeta? Tu só queria viver a experiência. Só queria viver a experiência. Só que para aquele nível de consciência, aquelas atitudes que fazia, sei lá, brincar na roça, correr, pular, aprontar, se divertir, não, isso é ser o capeta. Porque normalmente os nossos pais queriam que a gente ficasse lá quietinho, feito dois de pau, sempre bonitinho, sempre disponível para cumprir as ordens deles. Nunca a gente poderia ter uma ideia, uma intenção, uma vontade de fazer algo, tinha que ser sempre cumprindo tudo aquilo que eles queriam. Aí é óbvio que vão achar o capeta. Como se tivessem esquecido de que eles também foram criança. E quando criança a gente quer fazer arte, faz parte, é expressar a nossa espontaneidade, expressar a nossa criatividade. Então tu não foi capeta nenhuma, tu simplesmente foi uma criança criativa, ativa. E que tinham pais que, de repente, para eles isso não era possível. Simples assim. Quando a gente começa a entender essa ótica toda, a gente para também de se criticar. Lembra? Falei da ferida da humilhação? Isso cria auto-humilhação. E aí nessa situação eu fico me desqualificando pro resto da vida, criando a dor de novo, de novo, de novo. E aí eu busco então nos filhos, como tu estava buscando, algo para te sentir valorizado. Por quê? Porque na tua cabeça a voz está dizendo que tu é o capeta, que tu não é boa, que não sei o que lá. Mas aqueles filhos, como saíram de dentro de ti, eles devem
a obrigação, o reconhecimento. Não, negativo. Negativo. Eles têm a vida deles. Quem pode se acariciar é tu, e eu sei que tu já está fazendo isso. É te dar o amor, te dar o acolhimento. E simplesmente quando tu vê que tu está querendo cercear, segurar a tua filha da vida dela, tu diz obrigado, filha, obrigado. Obrigado por me lembrar que eu estava querendo que tu fizesse exatamente como eu queria fazer. Eu queria ser livre também. E eu quero te dar a liberdade. Não porque eu sou melhor do que a minha mãe, mas porque é teu direito, é natural. Assim como eu sou livre, tu também és livre. E eu vou voltar a focar mais no meu trabalho, na minha vida. Bora, Valdinéia. Amávamos tanto a Laodiceia que erramos carrasco com ela. Sofro com o que eu fui com a minha filha. Era o que saber fazer. Exato, não adianta sofrer. O passado, gente, o passado, cada vez que eu volto com ele na minha memória, eu volto exatamente naquela mesma situação. Sabe aquelas programinhas que tinha na televisão lá, vale a pena ver de novo? É isso que eu faço. O passado é uma realidade paralela que está acontecendo lá, naquela mesma história, repetidamente. Como que eu curo o meu passado? Inclusive a ciência já está mostrando isso daí, que uma ação aqui hoje tu pode mudar todo o teu passado lá atrás. Então, o que tu pode fazer? Tu pode simplesmente olhar para aquela cena e ver, querida filha, agora sim eu te vejo. Eu sinto muito por tudo que eu te causei. Era o nível de consciência que eu tinha. Agora eu entendo que esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência e emoção que ambas buscamos vivenciar. Está tudo certo. Agora te liberto de mim e eu me liberto de ti. Por que disso? Porque se nós somos o roteirista da nossa jornada, antes de nascer a tua filha também escreveu todo o roteiro, tá? Pega um filme, qualquer filme que tu enxergue. Se aquele outro personagem que vai sofrer, ele vai sofrer, sei lá, um ataque, uma agressão, alguma coisa. Se aquele ator que tem que interpretar esse ataque, essa agressão, não fizer a cena da melhor maneira, o outro personagem, ele tem como interpretar o seu papel? Não tem, né? No teatro, vamos lá, na luta, tem que fazer uma luta de boxe aqui, tá? Então eu vou te dar 2 socos e tu me dá um soco, ok? Combinado, eu te dei os 2 socos. Tô esperando o teu soco. Se tu não me der o outro soco, como que a gente vai fazer a luta de boxe que está sendo gravada, experienciada? Esse é o grande erro de que nós temos. Nós escrevemos toda a nossa jornada. A gente escolheu o personagem, o papel que iria realizar essa atividade. E nesse papel eu tenho que perceber, uau, esse papel tá doendo, tá ruim. Aí eu me arrependo. Pronto, simples assim. Não precisa, o karma, eu tenho que pagar agora e não sei quantas vidas, todos os meus erros. Não, é simplesmente um estalo de consciência. Putz, deu M. Eu escolho mudar. Eu sinto muito, eu realmente sinto muito. O que eu posso fazer? Não é para me punir, para me redimir comigo, não é nem com a outra pessoa, é comigo. O que eu posso fazer? Tá, eu vou aproveitar desse limão, vou fazer uma limonada. Eu aprendi então com a experiência e eu quero ensinar outras pessoas. Eu quero compartilhar essa minha voz de que dessa maneira que eu fiz não causou um bom resultado. Para que outras pessoas possam se sentir alertadas. Como que surgiu medicina, psicologia, psiquiatria, tantas coisas? Exatamente através da análise de várias situações onde as pessoas compartilham aquele conhecimento para adiante. Aprender, experienciar, ensinar. Esse é o nosso objetivo também. Então, quando a gente entende essa dinâmica, a gente passa a sair desse ponto de culpa, sendo que culpa é uma das emoções também que eu preciso tomar consciência. As emoções que mais nos mantêm na Matrix, gente. Dúvida, medo, culpa, raiva, são as que mais nos mantêm dentro da Matrix. É o que mais o conjunto da obra, das situações, vai te instigar a sentir. Porque cada vez que tu tá sentindo isso, tu baixou tua frequência, foi lá embaixo. Vergonha. E aí tu não consegue realmente ser o ser iluminado que tu veio ser. Não tem problema nenhum de tu sentir essa emoção. Vai lá, sente, toma consciência, tá tomando como um chá aqui, ó. Nossa, mas é ruim isso daqui. Então tá, para de tomar. Tomou consciência? Percebeu qual é o gosto? Para de tomar e escolhe outra coisa para tomar.
Não precisa ficar tomando, achando que é ruim. Nossa, eu tenho que tomar porque, afinal de contas, eu dei para ela, agora eu disse que eu ia tomar pro resto da vida aquilo lá. Pelo amor de Deus, a vida não é uma prisão. Para de te colocar dentro de uma prisão. É isso que a gente faz. A gente não veio para cá para isso, nós viemos para ser feliz. Nós viemos para materializar as coisas, nós viemos para cocriar as coisas. Aquilo que Jesus fez é exatamente o que a gente veio fazer. Nós viemos para cocriar as coisas. Então a gente precisa aprender a cocriar mais. Só que para eu cocriar eu preciso liberar essas crenças. Olha quanto lixo a gente coloca. A gente fica naquela ideia, redemoinhando, porque nos foi ensinado errado, claro, porque o objetivo era nutrir a Matrix com essas emoções. Olá, Regina. Tá bom, Val? Valdineia. Só trabalha os pais, ensinou assim. Exato, exato. Era o nível de consciência que tinha, porque lá na época deles, tô me acariciando, sim. Sim, na época deles era assim. O meu pai também. Quando eu saí de trabalhar com meu pai para começar a trabalhar com o Reiki, nossa senhora, foram alguns meses com ele me esculachando lá. Debochando, falando, pô, duvido que tu vai conseguir agora ganhar. E aí, ha. Eu disse, ok, pai. Eu sei, eu tô no meu propósito. Eu sei que pra ti tá doendo, porque tu queria que eu tivesse lá tocando teu negócio, mas tu não me deu o espaço também. Na verdade, tu não queria que eu tivesse tocando contigo, tu queria que eu simplesmente seguisse a tua ideia, mas tu não queria seguir uma nova ideia e o negócio ia morrer. Então, eu deixo que tu afunde o barco, tu é o capitão do barco. E tá tudo bem, eu vou seguir o meu barco. Foi importante enquanto eu estive lá. Vou copiar todas as palavras e fazer as orações, tá bom? Depois pega lá do YouTube. Eu vou subir depois a live lá pro YouTube e tu pode fazer de novo. Mais tarde eu vou assistir no YouTube e escrever essas palavras. Perfeito, perfeito, Valdineia. Bom dia, Andréia. Bem-vinda. Obrigado pelo conhecimento. De nada. É o objetivo, compartilhar. Tem dificuldade em perdoar. Admiro quem perdoa com facilidade. Andréia, vamos lá. O que é perdoar, tá? Perdoar vem do latim perdonare. Perdonare é deixar ir. Quem não perdoa significa é o mesmo que tu querer tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Com quem vai ficar o veneno? Contigo. Então, não é que tu tenha que perdoar a outra pessoa. Vamos lá. Dentro da intencionalização, a gente sabe que cada um de nós escreveu um roteiro para viver a nossa vida. Nesse roteiro, estamos nós aqui. Temos um diálogo. Tu tem uma fala e eu tenho uma fala, correto? Eu vou chegar agora e vou te dizer um palavrão. Vai tomate cru! E aí nessa fala, quando a gente não tem a autoobservação trabalhada, quando eu não tenho o auto-amor, eu passo a perceber que aquilo é algo pessoal. No que eu passo a perceber que aquilo é algo pessoal, eu estou dizendo, nossa, tu me ofendeu. Nessa situação que eu estou dizendo, nossa, tu me ofendeu, eu já estou me magoando. A pessoa que causou, se a gente tinha essas falas para fazer, ela simplesmente cumpriu o propósito dela, ela vai seguir a vida dela e não está nem aí. Agora tu está guardando essa situação. Percebe que então não foi a outra pessoa que te causou nada. Na verdade, esse vai tomate cru já estava dentro da tua mente. Essa outra pessoa foi só um espelho. Quantas vezes tu estava te dizendo vai tomate cru, vai tomate cru, vai tomate cru? Não te valorizando, não te observando, não te amando. E aí quando vem o espelho externo, a gente habilmente desvia o foco e coloca a culpa nessa outra pessoa. Então, para a situação que tu está dizendo, eu não sei perdoar, simplesmente pega essa situação. Observa o que essa situação te faz sentir. Esse é o objetivo. Nossa, essa situação me faz sentir raiva, essa situação me faz me sentir que eu não sou reconhecido, essa situação me faz sentir que eu não sou amado, essa situação me faz sentir que eu fui humilhada. Ok? Isso são as feridas emocionais para te trabalhar. Esse é o ponto. Quando tu trabalha esse aspecto, tu vai perceber depois que aquela pessoa foi perfeita. Porque daí tu vai entender, uau, nossa senhora, que bacana, agora eu entendi que eu estava com essa ferida dentro de mim. E eu não teria visto se não tivesse aquela outra pessoa para me acionar isso como um gatilho. É isso que eu ensino na intencionalização, a gente começar a enxergar a vida com facilidade. Então, enquanto eu não... E aí eu ressignifico isso e começo a colocar um viés de intenção.
que é um viés de intenção? Ao invés de tu ficar drenando toda a tua energia, sofrendo, porque o que acontece? Aquilo que tu repete várias vezes se torna um hábito, se torna um comportamento, se torna a tua personalidade. Então tu vai ser como do filminho, aquele do Divertidamente, vai se tornar aquela pessoa que prioritariamente está na tristeza. Ai, porque eu não perdoo, eu não perdoo, não perdoo. Para e observa, quando a gente não perdoa, não tem um objetivo por trás de chamar a atenção. Eu quero ter um motivo para ser a vítima para poder dizer para os outros, olha só, porque eu não perdoo aquela situação. Eu sei, eu já passei por isso também. Eu já fiz isso. A traição da parceria. Perfeito. Perfeito. E essa traição aqui é outra ferida emocional. Acabou de trazer o ponto. Não é que a culpa é tua, não é questão de culpa. Isso foi ensinado errado. Tu estavas buscando viver essa ferida emocional. Olha para o teu sistema familiar. Já não havia traições? Com teu pai, com a tua mãe, com avós, não exclusivamente conjugais. Algumas vezes são outros tipos de traições. Traições empresariais, por exemplo, Judas traiu Cristo, ou Cristo traiu Judas. Eu trago essa contradição, porque afinal de contas, Judas cumpriu aquilo que Cristo disse que era para fazer. Só que ele imaginava que Cristo ia chegar e, sim, salabim, bim, bim, fazer alguma coisa com os romanos e não fez nada. Então Judas se sentiu traído também. Mas, enfim, isso são outros 500. O que a gente precisa... Vamos lá, Viviane, a gente vai entender. O que a gente precisa é perceber que essas feridas emocionais são feridas para a gente tomar consciência. Então, quando tu toma consciência da traição, como é sentir a traição? Como é causar a traição? Como é sofrer a traição? E liberar essa ferida emocional, aí tu vai perceber, uau, ela foi perfeita. Ela foi perfeita, porque de que outra forma tu poderia ter tomado consciência da ferida emocional da traição, se não isso? A partir desse ponto, tu pode então começar a olhar o relacionamento com aceitação ou com amorosidade plena. E aí então tu não traz mais a dúvida. Porque o que acontece? Por que acontece a traição? A traição acontece por alguns motivos. Eu tenho uma outra live que eu falo exatamente sobre isso daí, sobre a traição. Mas rapidamente, tá? Alguns motivos. Não deu assistência, perdeu a preferência, abriu a concorrência. Esse é o básico. Mas, além disso daí, a pessoa que trai é uma pessoa que também não se ama bastante. Ela está buscando com que alguém possa estar sempre reconhecendo a ela. E aí, nessa situação, vai lá e busca outra pessoa. A pessoa que é traída, na verdade, ela está sendo traída porque foi um espelho. Ela estava se traindo inúmeras vezes. Eu tenho certeza que tu deve ter cedido inúmeras vezes às vontades dela e não ter trazido as tuas vontades. Então as tuas pequenas traições culminou na traição dela. Então quando a gente entende esses aspectos, a gente passa a perceber que o outro foi perfeito. Eu sei que dói. A intencionalização não é para amador, a intencionalização é exatamente para pessoas que estão querendo sair dessa dor da vítima, estão querendo sair da separação, estão querendo sair da polarização, estão querendo assumir as responsabilidades, estão querendo ser co-criadores das suas vidas. Pessoas que querem ser independentes emocionalmente, financeiramente. Não é uma pessoa que quer continuar, porque quem quer continuar nessa situação da vitimização e tudo mais, vai buscar um terapeuta onde vai levar 20 anos, que vai chegar lá, vai falar as suas dores, o terapeuta vai dizer, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, eu sei como é assim mesmo, a cada semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, vai continuar dizendo, vai continuar atraindo as situações e vai continuar vivendo isso. Eu sei porque eu já fiz isso, eu já vivi isso. E isso me incomodava muito porque eu queria uma solução para que eu tivesse condições de sair daquele lugar. Foi por isso que surgiu para mim a intencionalização. Para que eu pudesse ter ferramentas, tivesse autorresponsabilidade, tivesse condições de eu poder mudar. Afinal de contas, o externo é um reflexo do meu interno. Se o externo é um reflexo do meu interno, se eu estou vivendo essa experiência aqui agora, significa de que essa experiência é o que eu escolhi para viver. A dor que eu vou continuar sentindo nela vai ser uma escolha minha. Ou eu vou atravessar ela, sentir a dor e pronto, vou me liberar, ou eu vou ficar negando isso daqui, vou ficar no sofrimento. Vai ser sempre aquele banho-maria. E não vou sair nunca do lugar. Agora, se eu vou choro, sinto, deixa aquela dor me atravessar. Relaxo, pronto. O que adianta? Tu fazer um meio treino, onde tu chega lá e faz aquele treino e não entrega o teu melhor no treino, ou tu fazer um treino, tu sai exausta, cansada, mas tu realmente percebe o resultado daquele treino. É exatamente isso, a intencionalização é isso. Ela te traz um treino de que tu vai realmente ultrapassar, mas tu não vai mais ficar naquela mesmice, tu não vai mais ficar no banho-maria.
Eu busco autoconhecimento para melhorar como pessoa. Perfeito, André. Então, acessa lá, link na bio lá, o módulo 1, autocompreensão, que tu já tem lá material para começar. Tem tudo. Fala sobre leis universais, fala sobre auto-amor, fala exercícios de auto-observação, de auto-amor, exercícios de RME para ressignificar essas feridas emocionais, traição, separação, negação, abandono, julgamento, rejeição, injustiça, humilhação. Trabalhar as emoções básicas, raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa. A psicóloga diz que é um luto da pessoa vida. Sim, eu sei, faz parte, é um luto, mas tu para sentir o luto, esse é o problema. A psicologia normal vai chegar e dizer, sim, é um luto. Ah, você deve sentir o luto. Ela te disse como sentir o luto? Tu sabe como sentir o luto? Como é que é sentir o luto? Sentir o luto é tu parar e realmente tomar consciência. Qual é a dor que está te sentindo? Qual é a dor que está te tocando? É a dor da separação. Então sente a dor da separação. Qual é a dor que está te causando? A dor do julgamento, a dor da sensação de injustiça, a dor da traição. Essas são as situações que tu tem que sentir. É isso que eu ensino na intencionalização. Nenhuma terapia convencional te ensina isso. E tu vai continuar voltando lá e ela vai continuar te dizendo isso porque foi isso que aprendeu. Porque eles não trazem a senso-percepção. Não traz o que a intencionalização traz, está na vanguarda exatamente do que como é o nome dele, aquele francês lá, feio que dói, mas é uma pessoa fantástica. Eu preciso sentir através do meu corpo, eu preciso deixar o meu corpo passar por aquela emoção, atravessar o meu corpo. Se eu não deixo essa emoção, ela fica apenas no mental, e uma emoção apenas no mental, o que vai te fazer? Vai te fazer ficar mais no mental, tu vai perder o sono, tu vai perder a qualidade de vida, tu vai ficar com insegurança, tu vai ficar com medo de te envolver num outro relacionamento, porque tu tá sempre nessa mesma situação, porque tu não liberou. Isso não vai resolver. E eu não quero que tu seja minha cliente, eu quero que tu aprenda a fazer. Eu posso te guiar? Posso te guiar. Tem a possibilidade do atendimento individual? Tenho a possibilidade. Inclusive agora em novembro vou fazer uma semana ou duas vai estar com um preço especial. 2 semanas aí. Aguardem agora. Duas sessões vai estar com um preço super especial. Semana que vem eu devo estar lançando isso. Então, tu precisa trabalhar. Agora, quando a gente não trabalha essa questão, tu vai ter mais do mesmo. Tu trava e tu vai travando todo o restante. Porque aquilo foi o que a tua alma veio experienciar, veio buscar. André, eu quero você lá no YouTube, nos comentários. Vamos junto! Exatamente, tem lá no meu canal do YouTube. Olá, Thaís. Tem lá também todo esse conteúdo. Tem tanta coisa lá para trabalhar, gente. Nossa, tem tanto conteúdo gratuito. Só com conteúdo gratuito muita gente conseguiria fazer a mudança. Faz muito sentido. Viviane, aqui nessa questão, eu trago essa reflexão ali eu não quero polemizar, mas é bom. Imagina que Cristo, tá? Para a época, era como a gente enxergar o filme do Super-Homem, tá? Então imagina que Cristo na época era como enxergar o super-homem. E aí tu tá lá, o cara fazia milagres, o cara voava praticamente, o cara multiplicava os pães. Pô, esse cara é um must. E aí ele chega e pede pra ti, vai lá, me entrega, cumpre lá o que eu tenho que fazer. Me entrega lá pros romanos, diz onde é que eu tô, tá tudo certo. E aí tu, beleza. Ah, é agora? É agora! É agora que Cristo vai lá e vai tascar-lhe nesses romanos. Eu vou lá, vou dizer para eles, não, tá lá, ó. Tá lá onde Cristo tá. Tá lá. Aí ele vai lá. Só que ao invés de ele chegar e dar uma lição nos romanos, ele vai lá e começa a apanhar na frente dele. Começa a torturar ele, começa a fazer um monte de coisa. Coloca a criptonita lá para ele e ele morre. Quem traiu quem? E não é uma questão de traição. É só uma ferida emocional. Cada um cumpriu o seu papel. Cada um cumpriu o seu papel. Claro que Judas viveu ali aquele aspecto de receber uma recompensa. Onde depois ele viu, putz, dinheiro não é nada. Valia muito mais eu ter a vida daquela pessoa do que o dinheiro. Eu achava que estava ganhando um dinheiro para depois utilizar no restante das coisas, porque Cristo depois ia dar uma lição neles e aí a gente ia ter uns pila a mais aqui para poder fazer alguma coisa, mas não. Então a gente tem que
ser menos ingênuo às vezes da forma como a igreja adora trazer esses aspectos para nós, principalmente colocando pecado, culpa, traição. Não é de seguir 100% em um material que foi escrito 500 anos depois e que foi revisto depois, colocando Deus como permissivo ou punitivo. Peraí, mas se tu é a manifestação de Deus, tu te pune ou tu te bonifica? Às vezes sim, né? Mas aí é o nosso ego imaturo fazendo. Então, gente, vamos lá. Vamos trabalhar então. Para a gente finalizar a nossa live, vamos trabalhar a separação. A gente pode ter a unidade. Isso aí. Ao invés da gente sentir a ferida da separação, a gente sentir a unidade. A unidade é o terceiro nível que a gente busca na intencionalização. A gente primeiro é a separação, segundo é a cooperação, terceiro é a unidade. Somos todos um. Então vamos sentir. Como é que é sentir a unidade? Como é que é eu me colocar na unidade? Pedro também traiu, mas se arrependeu, experimentou a reconciliação. Exato, exatamente, né, Verão? Vamos lá. Vamos sentir então? Vamos ancorar essa energia da unidade? Porque eu sei que eu trago esses assuntos também polêmicos, e quando a gente entra no assunto polêmico, cutuca o nosso ego imaturo, e o ego imaturo, para ele não acreditar que ele sofreu e tudo aquilo que ele viveu estava errado, então a gente entra numa competição de querer mostrar, não, eu quero provar para o Ricardo que ele estava errado, e aí daqui a pouco vai virar uma discussão só, e a gente está só nutrindo esse primeiro nível de consciência da separação. Ou a gente pode fazer os dois até, né? Vamos fazer um RMR, vamos lá, vamos sentir um pouquinho só para dar uma liberada. Andréia, se estiver acompanhando aí, né, vou te mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer lá dentro da intencionalização. Vamos fazer essa versão reduzida primeiro da separação. Vamos sentir a dor da separação. Inspira, eu sei que alguns de vocês vão estar um pouco agitados. O ideal é a gente sempre fazer 3, 4 sequências de respiração antes. Inspira em 4 segundos, retém 4 segundos, solta em 8 segundos, retém 4 segundos. Por quê, gente? Porque dessa maneira eu estabilizo o meu corpo, me coloco mais em presença, aciono o meu nervo vago, acionando o meu nervo vago, eu mando a informação para o cérebro de que eu não estou correndo risco e tudo mais, e com isso eu posso relaxar e ter mais percepção, tá? Então, você que vai assistir depois no YouTube essa gravação, faça isso. Inspira em 4 segundos, retém 4 segundos, solta em 8 segundos, retém 4 segundos. Faz 3, 4 ciclos. Pausa o vídeo e depois continua com o que eu vou estar trazendo aqui. Agora que tu já fez essa série 3, 4 vezes, tu vai inspirar de novo, soltar e dar o primeiro comando pro corpo. Dizer, corpo, como é sentir a separação? Essa dor da separação. E só observa. Como é sentir a dor da separação? Observa o teu corpo. Aonde dói? Leva a tua atenção a perceber ele. Eu sinto como se estivesse puxando os joelhos, sinto um aperto no peito, sinto o rosto franzido. Só vai te observando. Uma dor no abdômen, separação. Uma sensação de vazio. Separação. Comece a sentir essa separação. E só observa o teu corpo. Talvez ele tenha alguns espasmos, tá tudo bem. Tu está aprendendo a utilizar a tua senso-percepção. Percebe, inspira profundamente, solta o ar devagar. Saindo da primeira representação, a gente só precisa fazer até 90 segundos. Tu pode fazer mais um pouquinho, mas observa, até 90 segundos. Soltou? Agora vai para o segundo aspecto. Corpo, como é causar a separação? Como é causar a separação? Imagina que tu está saindo. Como é causar a separação? Como que tu faz a outra pessoa sentir que está sendo separada de ti? Tá indo embora? Tu tá... Sai daqui, não quero estar contigo. Quais são as falas que tu causa separação? Sente a separação. Observa a separação. Isso, tensão no ombro, nas costas, aperto na garganta. Perfeito, Everaldo. Vamos lá. Agora, como é causar? Como que tu expressa causar a separação? Como que tu interpreta esse personagem para fazer com que a outra pessoa consiga acreditar que tu tá querendo se separar dela? Sai daqui, não quero mais, sai daqui. Expressa isso.
expressa, verbaliza, traz alguma fala também. Eu não quero mais me relacionar contigo, não quero nunca mais te ver. Sai daqui. Sai daqui. No causar a separação, tu vai percebendo algumas situações, como que vem poder, como é que tu sente esse expressar, que na verdade tu tem também um medo de que a outra pessoa queira se separar de ti, então a dor que eu causo é uma forma de eu evitar de que aquela outra pessoa queira pedir essa separação, então eu já estou me separando antes do que ela peça. Normalmente acontece muito isso, a pessoa que já sofreu na infância separação, abandono, rejeição, ela quer sempre causar antes, ela não consegue se relacionar por muito tempo. Inspira, solta, saindo da segunda representação. Vamos agora para a terceira representação. Corpo, como é sofrer a separação? Como é sofrer? Tu está ouvindo agora. E ao ouvir essa separação, talvez te venham alguns flashes da tua infância, principalmente aquelas memórias de 0 a 7 anos de idade, onde teu pai, a tua mãe dizem, sai daqui, vai pro teu quarto, ou vamos embora, tô indo embora. E aquilo tu não teve permissão para sentir. Nunca te foi ensinado de que era apenas algo que estava sendo causado para te tomar consciência, porque nem eles sabiam. Agora tu vai estar lá dando a mão para aquela tua criança, para que tu possa sentir junto com ela essa dor. Toma plena consciência. Se vier um choro, chora. Se vier e observa agora qual das 3 situações o teu cérebro reptiliano acionou daquela época. A luta, tu queria brigar com aquela pessoa. Não vai embora. A fuga, tu quis sair correndo. Ou a paralisia, tu ficou perplexa, sem saber o que fazer. Naquela situação, sem saber. Eu sinto tudo isso no meu corpo. Isso. Só percebe. Inspira profundamente, solta o ar devagar, saindo da terceira representação e só passa 12 vezes a mão na testa, topo da cabeça até a nuca. E quando soltar o ar diz mudar. 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 Aqui tu tomou, fez uma parte, a versão reduzida da ressignificação de memória episódica, mas aqui tu já pôde compreender a dor que eu causo, a dor que eu sofro, e já traz uma ampliação da tua consciência sobre a relação como um todo. Paralisia, perfeito. Sem saber, perfeito, Verão. Agora, a gente liberou isso. À medida que a gente faz isso, a gente libera espaço e libera energia, porque isso estava preso no nosso inconsciente. Queria realmente apenas tomar consciência, mas enquanto eu não tomasse consciência disso, eu não conseguia liberar. Sabe como aquela matéria que tu rodou no ano e tu ficou com a disciplina pendente? Enquanto tu não estudar aquela disciplina pendente, tu não vai conseguir passar do outro ano para diante. Tu tem que resolver aquilo lá. É exatamente a mesma coisa. Essas emoções, elas ficam assim, até eu tomar consciência. Quando eu tomo consciência delas e libero elas, eu posso adiante. Agora nós vamos fazer o amo. O amo da unidade. A gente já sentiu a separação, que é o nível mais extremo que a maior parte de nós vive, que é a separação, a rivalidade, como teve um comentário aqui, nossa, que pessoa desconexa. Exatamente, está nesse nível da separação. É o outro eu. Mal sabe essa pessoa sobre a lei do espelho. Aquilo que eu olho, julgo, critico o outro, está em mim. Só que eu não estou vendo em mim, eu vejo através do outro. Tá tudo bem. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar a unidade. Como é sentir a unidade? Vamos juntos? Inspira profundamente, solta o ar devagar. E esse eu vou fazer ele inteiro, tá? Inspira como se estivesse trazendo. Traz do grande sol central, do centro da terra, traz para o teu coração. Inspira a unidade. Eu sou a unidade. Eu sou luz. Eu sou a unidade. E sente como uma pedrinha no lago que ela vai reverberando. Eu sou luz. Eu sou a unidade. Eu sou luz. Eu sou a unidade. Eu sou luz. Eu sou a unidade. Solta o ar devagar. De novo, inspira. Puxa do grande sol central, do centro da terra. Funde no teu coração essa grande luz da unidade. Imagina que tu está trazendo o yin e o yang, está fundindo eles os dois e está deixando ele forte, girando no teu coração. Eu sou luz, eu sou a unidade. 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 Sente essa energia mais forte. De novo, inspira. Puxa do grande sol central, do centro da terra, concentra no teu coração.
Eu sou a unidade. Eu sou luz. Eu sou a unidade. Eu sou luz. Eu sou a unidade. Agora nós vamos ampliar bem esse teu campo. Eu sou luz. Eu sou a unidade. 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 Cria um campo, um vórtex toroidal bem forte ao teu redor. Esse vórtex todo bem forte, agora a gente vai ampliar ele. Vamos colocar para mais pessoas? Então eu vou começar a emanar para vocês. E vocês vão emanar para outras pessoas. Inspira, puxa, do grande sol central, do centro da terra, concentra no teu coração. Eu sou luz, eu sou unidade aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade aqui e aí. De novo, inspira, puxa, do grande sol central, do centro da terra, concentra no teu coração, cada vez mais forte, tu vai te colocando nessa frequência, nessa vibração da luz, da unidade, somos todos um. Solta, visualizando as outras pessoas ao teu redor. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Amplia bastante, visualizando as pessoas que tu ama, teu marido, tua esposa, pessoas próximas, filhos, amigos, colegas de trabalho. Agora nós vamos emanar para o mundo inteiro. De novo, puxa, do grande sol central, do centro da terra, concentra no teu coração. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui. Vamos banhar todo o planeta. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Atingimos a todo o planeta. Agora a gente vai ouvir de volta. Tudo aquilo que a gente emana, a gente recebe em dobro. Por quê? Porque tem tudo que a gente emanou retornando a nós e mais de todas aquelas pessoas com quem a gente tocou. De novo, inspira, puxa, do grande sol central, do centro da terra, concentra no teu coração. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Ouve de volta. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Ouve de volta. Eu sou luz, eu sou a unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Ouve de volta. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Sentindo essa grandeza da energia que nós estamos criando juntos. Vamos mais uma vez. Puxa, do grande sol central, do centro da terra. Concentra no teu coração. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Olha a maravilha que a gente fez. Agora sentindo esse campo vibracional ao nosso redor, que tu possa dizer para ele, agora sim eu te vejo. Eu sou luz, eu sou unidade, aqui e aí. Eu sinto muito por te negar, negligenciar, excluir. Agora eu compreendo o tamanho da dor gerada. Eu lamento, profunda e completamente. Eu compreendo a necessidade da tua existência no universo, na minha família ou em mim mesmo. Eu te dou um bom lugar. Abraça essa luz e unidade, diz, eu te amo. Acolhe ela, abraça, eu te amo. Mais uma vez, eu te amo. Eu sou muito grato por tomar consciência de ti. Agora eu compreendo. Esse é o tipo de atitude, comportamento, experiência, emoção que eu vim ancorar e experienciar. Está tudo certo. Agora eu te integro em mim, te ancoro em mim e permito que tu me tomes. Eu peço e agradeço a essa consciência superior por ampliar mais e mais em mim a frequência, a vibração da luz e da unidade, conforme sua infinita sabedoria. E se você quiser, repete 12 vezes. Eu vou fazer uma vez só, mas repete 12 vezes. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a luz e a unidade em ação.
aqui e aí, hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Vou fazer 3 vezes, então. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou a luz e a unidade em ação, aqui e aí, hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Corpo está decidido. Eu sou o que eu sou. Eu sou a luz e a unidade em ação, aqui e aí, hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Repetir 12 vezes essa última fala é para te realmente impregnar o teu campo toroidal. É o que eu chamo de amor, autossugestão mental original reduzida. Para que tu possa, em qualquer momento, opa, eu me perdi, volto e me coloco, me repetindo essas 12 vezes para que tu possa te perceber. E quando a gente sente a unidade, como é sentir a unidade? Eu te amo, esse negócio de abraçar a gente é bom demais, né, Valdineia? Como foi sentir agora a unidade? Como vocês estão sentindo? Digam aí, por favor. Fala, Everaldo! Deixa eu ver se é Everaldo mesmo. Parceiro que está aqui também acompanhando. Everaldo, isso. Como foi, Everaldo? Como foi, Cida? Como foi, Valdineia? Como foi, Fabrícia? Como foi, Patrícia? Como foi, Jay? Como foi, Pami? Como foi, Loura? Bom demais, né? Bom demais. Esse negócio é bom demais. Então, gente, obrigado mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira tem mais, 11h11, segunda-feira 11h11, estaremos de volta aqui com a nossa live. Eu me permiti receber, que bom, André. Obrigado, Everaldo. Que bom, Andréia. É isso que a gente tem que fazer mais, gente. Obrigado, Márcia. Tá faltando isso em nós. Obrigado, Josefa. Tá faltando a gente estar se amando, tá faltando a gente estar se observando. A gente está o tempo inteiro olhando para fora. Nós não viemos aqui para ficar olhando para fora, nós não viemos aqui para ficar cumprindo aquilo dos outros, nós viemos para trazer a nossa melhor entrega. E quando eu estou na minha melhor entrega, aí eu vim para cumprir o que eu vim fazer. Pega todas as grandes pessoas que foram marcantes. Elas estavam se preocupando 100% com o que os outros achavam delas, ou elas estavam se preocupando em seguir um propósito, algo que no coração delas estava batendo mais forte. É isso que a intencionalização quer despertar. Despertar a tua força, despertar a tua capacidade interior, sair da dependência emocional dessa, ai meu Deus do céu, será que estão gostando, será que não estão gostando, será que me querem, será que não me querem? Entender que as situações que a gente está passando são desafios, sim, desafios que nós como alma buscamos, porque nós já somos perfeitos como consciência. E nós viemos viver essa experiência através desse véu de ilusão para transcender. Todos os que estão aqui são pessoas, são fodásticas, como já disse uma pessoa aqui uma vez. São pessoas maravilhosas. Estão aqui encarnadas exatamente porque têm condições de transcender. Muitos ainda estão presos na ilusão de acreditar que são o corpo, de acreditar que são essa reação, que são a família, isso e aquilo. Mas está tudo bem. No tempo certo, a chave vai virar e a consciência vai em frente. Eu estou cumprindo meu papel. Se você quer ser a mudança, seja a mudança. Aprenda a viver com intenção e a ressignificar a sua ação. Bora lá! Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelos presentes, obrigado, Eliane! Um ótimo final de semana para todos aqui. Vou pegar a estrada, tem muita coisa para fazer ainda agora. Fui! Tchau, tchau, pessoal!